Vamos agora à segunda parte do nosso curso de organização de estudos. Bom, como é que eu devo estudar então? Primeiro passo, compreensão do conteúdo. O primeiro grande passo é você, então, ter uma aprendizagem ativa e compreender bem este conteúdo, este conceito, né? Esse processo de entendimento, ele começa na sala de aula. Por isso que é super importante que você esteja atento ou atenta à aula, fazendo sim suas anotações, elaborando aquilo que você vem entendendo durante a aula e não apenas copiando, lendo ou grifando. Você se lembra disso, né? Então é importante que você esteja bem focado, bem focada na aula, para que você possa ir reelaborando internamente os conceitos e os conteúdos que o professor ou a professora estão ali desenvolvendo, mostrando materiais, falando sobre e explicando. Mas a gente não pode ficar só na explicação tal e qual do professor ou da professora. A gente precisa reelaborar e colocar com as nossas próprias palavras aquilo que está sendo entendido durante a aula. Se você fizer dessa forma, já tem aí meio caminho andado no seu estudo. Tá? Então, por isso que a compreensão começa sim na sala de aula, mas com estratégias eficazes e eficientes de aprendizagem, tá certo? Então, não vai ficar lá naquelas apenas passivas, vá para aquelas mais ativas, como a gente viu na primeira parte do nosso curso. Muito bem. Então, vamos continuar vendo que outras estratégias interessantes podem contribuir na sua compreensão dos conteúdos. Nós temos aqui o método Feynman, tá? Esse método, ele é um estudo, né, criado por Richard Feynman, físico estadunidense, ganhador do Nobel de 1965. E ele tem 4 passos para nos auxiliar à compreensão dos conteúdos. Vamos lá, o primeiro passo. Você vai escolher o assunto que você vai estudar, certo? Então, escolheu, organizou, planejou, pega uma folha, escreve tudo o que você já sabe sobre esse assunto. Por isso que aprendizagens durante a sala de aula vão contribuir para esses conhecimentos prévios que você vai colocar no papel aqui, tá? Conforme você vai estudando mais a respeito daquele conteúdo, você vai adicionando mais e mais informações nesta mesma folha, até você sentir que está entendendo muita coisa daquele conteúdo. Então, tenha sempre à mão uma folhinha, um caderno, uma parte do seu caderno, que você coloca as suas próprias elaborações de compreensão dos conteúdos das aulas de cada matéria, tá? Então, separa e organiza tudo certinho. Segundo passo, explique como se fosse para uma criança, né? Agora que você acha que você está entendendo aquele assunto, chama um colega, chama uma pessoa da sua família, você mesmo em frente ao espelho, né? Tenta organizar isso falando, explicando, como se você estivesse ensinando alguém. Como se estivesse ensinando uma criança, da forma mais simples e direta e objetiva possível. Terceiro passo, busque pontos de melhoria. Se você tiver dificuldade, você sentiu que aquela parte ficou muito rasa, mal explicada, né, não está assim totalmente clara nem para você mesmo ou mesma, reveja o conteúdo até entendê-lo melhor. Volte no material, volte nas fontes, volte nas suas anotações e tente novamente fazer essa mesma explicação. Por fim, vamos ao quarto passo. Revise, organize, simplifique. Feynman acreditava que você só entende verdadeiramente o conteúdo quando consegue explicá-lo de maneira simples. Então, você vai rever aquela sua folhinha das suas próprias elaborações e vai tentar encontrar os pontos mais importantes do conteúdo, tá? Fazendo ali aquela explicação novamente, revendo tópicos, preenchendo lacunas, buscando explicar de forma sempre clara e concisa. Então, este é um método muito simples, mas que auxilia demais na compreensão dos conteúdos que você está estudando. Bom, continuando, será que eu devo estudar então sozinho, em grupo? As duas formas são bem-vindas. O estudo individual é muito necessário e ele começa ali já na sala de aula, né, junto ali ao professor, quando você está ouvindo, anotando, etc. E depois na sua rotina de estudos em casa. Então, você vai ter mais disciplina, mais concentração, você vai ter um planejamento, você vai ter um horário e você vai cumprir com isso de forma individual.
Porém, não podemos deixar de pensar que um estudo em grupo é muito relevante no processo de ensino-aprendizagem. Porque você troca, você debate, você conversa, você ensina um para o outro. Então, neste ponto, ter alguns momentos durante a semana que você possa estudar junto com outra pessoa ou com um grupo de pessoas é muito salutar. E a gente pode fazer isso hoje com a tecnologia. Então, pense em grupos de WhatsApp, pense em videochamadas, pense em encontros, né, que você possa ver e falar com as pessoas, mesmo que seja à distância, cada um no seu espaço, mas trocando a ideia, debatendo. Isso é muito importante, né, e ajuda muito na compreensão do conteúdo também, tá? Com Salvador e Colácio nos fala que estudar em grupo ajuda não só nessa questão do conteúdo, mas na socialização, no respeito, na superação do egocentrismo, de você achar que só você sabe, só você tá certo, só tem a sua opinião, né? Então você começa a ver e ouvir o outro, na aquisição de aptidões e habilidades, porque você vai melhorar o seu rendimento escolar e vai elevar, né, a sua aspiração escolar, a sua aprendizagem, né, as suas metas dentro do rendimento da escola, tá? Em grupo, pode-se fazer o quê? Questionamentos, né? Um pode perguntar para o outro, pode expor a forma como está entendendo, né? Raciocínios, a prática, né? O comportamento adequado para determinadas ações ali relacionadas ao conteúdo, né? Então, isso tudo vai aumentar o repertório do pensamento e ação dos estudantes. Então, vale muito a pena estudar sozinho e em grupo. Bom, agora vamos falar do resumo sem consulta. Um resumo sem consulta, ele é muito mais ativo do que um resumo com consulta. Isso não quer dizer que você não possa fazer um resumo com consulta em um primeiro momento, mas depois que você fizer esse resumo com consulta, você vai ler este resumo e vai tampar, vai deixar ele de lado, vai descartá-lo, vai pegar uma outra folha e vai escrever com as suas próprias palavras, sem olhar no texto original. Tá? Então, um resumo sem consulta é basicamente isso. Ele ativa aquilo que foi estudado. Você pode fazê-lo de maneira num texto corrido ou mesmo em tópicos, né, em itens, mas é mais importante que ele não tenha uma consulta no momento que você está elaborando o pensamento, porque vai ser a forma de você resgatar aquilo que ficou, perceber aquilo que não ficou compreendido, né, indicar aquilo que é mais relevante, analisar criticamente aquilo que foi aprendido, tá? Então, resumo não é cópia. Você deve ler o material original, sublinhar as partes importantes, marcar palavras-chave, fazer anotação, pode até fazer um resumo com consulta no primeiro momento, como eu disse, mas depois você vai fazer com as suas palavras, vai revisar e vai definir se esse resumo sem consulta ficou bom ou precisa ser complementado. Mas o resumo é uma ótima forma de estudo também. Pense que você vai fazer um resumo sem consulta a partir deste texto, tá? Então, a ideia é, leia esse texto e depois pare um pouco, né, o vídeo, pause, não olhe mais para a tela do computador, tente escrever sem olhar, tá? Faça um resumo, portanto, sem consulta e veja o quanto de informação, o quanto, né, de coisas chaves, as palavras-chave você conseguiu reter, né? E no seu resumo sem consulta, tá? Então vamos ler aqui rapidinho, mas aí fica a bola com você. Você vai ter que parar o vídeo, não olhar mais para esse texto e fazer essa atividade numa folha de papel sem consulta. E depois você pode voltar aqui, dar uma olhada no texto original e ver se o seu texto está realmente trazendo os pontos mais importantes deste texto aqui. Então, vamos lá? Ciência é um tipo de conhecimento que explica os fenômenos que obedeçam às leis que foram verificadas através de experimentos, os quais devem ser reproduzíveis e que está em constante evolução. Dessa maneira, a ciência está no dia a dia, ou seja, faz parte de nossas vidas, pois todas as nossas ações partem inicialmente de uma dúvida, uma hipótese, um teste, uma análise e uma conclusão. Será que hoje vai chover? Acredito que sim. Vou olhar o céu. Está nublado, logo vai chover. A ciência baseia-se na aplicação associada entre a teoria,
a prática e uma técnica, ou seja, toda ciência deve ser experimentada. Em ciências não cabem suposições, há apenas a comprovação ou não depois da aplicação de um método científico. Afinal, o que é e para que serve a ciência? É um texto de Saulo Gonçalves Pereira. Muito bem? Então, pare um pouquinho esse vídeo, não olhe mais para esse texto e faça a atividade, um resumo sem consulta. Depois você volta e dá uma olhada nesse texto original. Veja se você conseguiu captar as informações mais importantes, tá certo?